E a temporada de 1984 começa com mudanças. Alegando falta de segurança, a FISA proibiu o sistema de reabastecimento durante os pitstops. E para enfrentar o problema de consumo, algumas equipes inovaram. A Renault trouxe o sistema eletrônico de monitoramento de combustível. E algumas equipes colocavam combustível congelado para conseguir alguns litros a mais. Jacarepaguá recebe a primeira corrida do campeonato. Hélio De Angelis consegue a primeira pole position da carreira, mas a alegria dura pouco. Logo na largada, Michele Alboreto assume a ponta. Nelson Piquet e Johnny Cecotto tiveram problema na largada. Empurrados pelos fiscais de prova, eles prosseguiram na corrida. No melhor ponto de ultrapassagem, na reta oposta, Niki Lauda ultrapassa Mansell e assume a terceira posição. Também no início da prova, Prost começa a escalar o pelotão e assume a oitava posição. De Angelis continuava perdendo posições, agora é Tambay quem ultrapassa-o. Prost vinha impondo um ritmo muito forte desde o início da corrida. A McLaren levava uma boa vantagem diante das outras equipes em relação ao consumo de combustível. Piquet vinha fazendo uma boa corrida de recuperação. A Brabham novamente vinha com um carro muito equilibrado e com a força do motor BMW. A McLaren demonstrava tanta superioridade que Prost vinha pilotando fora de suas características, de uma maneira mais imponente. A estreia de Senna na Fórmula 1 durou poucas voltas. Dos pilotos estreantes foi o que teve a melhor posição de largada, em 16º. Assim que abandonou a prova, ele explicou o que houve para um repórter da Globo. O turbo compressor quebrou, parece, e alguma coisa aconteceu porque o carro começou a vibrar bastante e foi de uma hora para outra. Tá decepcionado? Não, não tô decepcionado. Vou fazer o quê? Quebrou, deu pra próxima. Outro piloto que estreava também na Fórmula 1 era o alemão Stefan Beloff. Em sua curta carreira, ele mostrou que tinha potencial para ter sido um dos grandes pilotos da história. Sofrendo com o desgaste de pneu, Alboreto roda e sai da pista. Niki Lauda se aproveita e assume a primeira posição. Prost continua ganhando posições e agora já é o quarto. Piquet continua sua escalada no pelotão intermediário. A vítima de Prost agora é Mansell, e o francês com isso assume a terceira posição. Lauda segue tranquilo na liderança e mal aparece na transmissão. Prost agora chega em Derek Warwick, que já vinha moderando seu ritmo por conta do alto consumo de combustível.
Na hora de sua parada para trocas de pneu, também se atrapalha com as outras equipes montada ao lado da Renault e quase passa direto. Piquet ultrapassa Rosberg e agora chega na zona de pontuação. Ghinzane, com problemas no câmbio, abandona a corrida. Agora é a vez de Arnoux abandonar a prova por conta do incêndio no motor. Também com problemas, logo em seguida é Piquet que abandona a prova. Época boa quando os pilotos não eram tão blindados e tinham esse contato com o público. Mansell passa direto e vai parar nas telas de proteção. Enquanto Prost fazia sua parada para trocas de pneu, Niki Lauda abandona com problemas elétricos. Sem fazer a parada para troca de pneus, Derek Warwick assume a liderança, mas abandona pouco depois com a quebra da suspensão por conta daquele toque de Lauda durante a ultrapassagem vista alguns minutos atrás. Rosberg encosta de vez em Tambay, que cada vez mais diminuía o ritmo por conta do alto consumo de combustível. Com a vitória na mão, Prost diminui o ritmo para chegar ao final da corrida em segurança. Apesar dos esforços para poupar combustível, Tambay fica na mão na última volta, mas como ele tinha voltas de vantagem para o restante do pelotão, ele ainda conseguiu garantir um quinto lugar. Largando em nono e com uma folga de 40 segundos para o segundo lugar, Prost vence a corrida de abertura e mostra que a McLaren vem forte para a disputa do campeonato. Apesar da era turbo ter chegado de vez na Fórmula 1, Martin Brundle e Thierry Boutsen conseguiram marcar pontos pelas suas equipes, Tyrrell e Arrows, que ainda estavam usando motores aspirados da Cosworth, as duas únicas equipes que ainda não tinham motores turbo. A Fórmula 1 desembarca em Kyalami, na África do Sul, para a segunda corrida da temporada. Nelson Piquet crava a pole position. Ao seu lado, na segunda posição, larga Keke Rosberg. Prost largaria em quinto, mas teve problema com o carro titular e teve que sair com o carro reserva. Portanto, largou em último nos boxes. Lauda, que não terminou a prova no Brasil, larga em oitavo. Como de costume, Piquet larga mal, mas rapidamente ele se recupera e consegue ainda ficar na segunda posição. Lauda largou muito bem, de oitavo agora ele já é o quarto. Não demora muito e Piquet recupera a primeira posição. Theo Fábio também pressiona e toma a segunda posição de Rosberg. Com um ritmo bem inferior dos primeiros colocados, Rosberg continua despencando,
Agora é Niki Lauda que ultrapassa. Lauda não tem o costume de forçar muito no início da prova, mas sua McLaren está tão ajustada que ele já é o segundo sem fazer muito esforço. Lauda já está na cola de Piquet, e quem está fazendo uma ótima corrida é Prost, que largando em último já é o 10º. Piquet gesticula para Lauda que vai entrar nos boxes. Assim o austríaco assume a primeira posição e Prost já é o 7º. Piquet volta em sexto, logo à frente de Prost, colado em De Angelis. O ritmo de Piquet é bom, ele começa a escalar o pelotão sem dificuldade. Em pouco tempo, Piquet se recupera e já é o segundo, só tendo Lauda agora na sua frente. Prost sobe 2 posições e agora é o 5º. Piquet, que fazia uma excelente corrida, tem problema no turbo e fica de fora. Com isso, Prost sobe mais uma posição. A McLaren demora na troca de pneus de Prost. Como o espaço dos boxes era muito apertado, acabou travando Patrick Tambay. A parada de Lauda também não foi tão boa, mas foi tempo suficiente para ele voltar em primeiro. Senna segue firme na pista, mesmo sem o bico do carro que ele perdeu quando tocou em alguém. O brasileiro adotou a estratégia de não fazer parada nos boxes para troca de pneu. Prost já está na cola de Laffite para brigar pela segunda posição. Alboreto e Warwick travam a boa briga pela quarta posição. Com problemas no motor, Rosberg abandona. Logo em seguida, com uma roda solta, é Laffite que fica de fora. Um péssimo fim de semana para Williams. Com problema na ignição, Alboreto é mais um que abandona a corrida. E sem nenhuma ameaça durante a corrida toda, Lauda se encaminha para mais uma vitória na carreira. Lauda vence sua primeira corrida da temporada e assume a vice-liderança do campeonato. Prost, que havia largado em último, chega em segundo. Mesmo sendo a segunda corrida do ano, a McLaren se mostra muito superior às demais equipes.
Disputando sua segunda corrida, Senna chega em sexto e marca seu primeiro ponto na Fórmula 1. A Fórmula 1 chega na Bélgica para a terceira etapa do Mundial. Zolder, que havia ficado de fora do calendário de 83, está de volta. A novidade é o retorno da equipe Spirit, que está usando agora os motores Hart, e a Arrows estreia o motor BMW com Thierry Boutsen. Já Mark Sucher continua usando os motores Cosworth. Quem se deu bem nos treinos do fim de semana foi a Ferrari, que vai largar na frente com seus dois pilotos, Michele Alboreto e René Arnoux. Keke Rosberg larga mal e perde bastante posições. A boa surpresa foi Manfred Winkelhock, que de sexto pulou para a quarta posição. Johnny Cecotto, com problema na embreagem, abandona a prova logo no início. Na quinta volta é a McLaren de Prost que apresenta problemas, e ele acaba abandonando também. Piquet, que havia largado em nono, agora briga pela quinta posição com Hélio De Angelis. Niki Lauda, que havia largado em 14º, agora aparece em nono, mas é ultrapassado por Rosberg. Como de costume, Rosberg sempre impondo o ritmo forte, ainda mais agora que ele corre atrás do prejuízo depois da péssima largada. A vítima de Rosberg dessa vez é De Angelis, com isso o finlandês já é o sétimo. Piquet também vem fazendo uma ótima corrida e já briga com Arnoux pela terceira posição. Cheever é mais um que abandona com problema no motor. Rosberg vem numa tocada perfeita e agora encosta em Piquet, que já havia deixado Arnoux para trás. Piquet erra a tangência da curva e vai na terra. Rosberg se aproveita e assume a terceira posição. O líder Alboreto dá uma esparramada na curva e vai na terra. Com muita habilidade, ele segura o carro e volta para a pista. Isso não afetou sua posição. Beloff vem fazendo uma corrida fantástica. Ele havia largado em 21º e está brigando pela quinta posição com Hélio De Angelis. Vale lembrar que a Tyrrell não usa motores turbo. Com a parada nos boxes para troca de pneus, Rosberg e Arnoux voltam atrás desse pelotão. Arnoux não perde tempo e vai recuperando as posições perdidas. Rosberg não fica para trás, ele faz essa bela ultrapassagem dupla em cima de De Angelis e Beloff. Arnoux chegou em Piquet e ultrapassa sem dificuldade.
Belotti para nos boxes para encher o reservatório de água para poder atingir no final da corrida o peso mínimo exigido. Rosberg chega novamente em Piquet e, assim como Arnoux, sem dificuldade o ultrapassa. Alboreto fez uma corrida tão tranquila que mal apareceu na transmissão. Patrick Tambay rodou sozinho, mas voltou para a corrida. E pela terceira vez seguida, o motor BMW deixa Piquet na mão. Alboreto domina a corrida de ponta a ponta e vence sua primeira corrida pela Ferrari. Rosberg, que estava em terceiro, teve uma pane seca na última volta e não conseguiu completar a prova, mas ele ainda conseguiu garantir a quarta posição por estar uma volta à frente do restante do grid. E a quarta corrida da temporada em Imola, na Itália. Nesse fim de semana, Toleman teve problemas com o distribuidor de pneus, a Pirelli. Por conta de algumas desavenças, eles romperam o contrato. Seus pilotos não conseguiram treinar na sexta e no sábado o carro de Senna teve incêndio, com isso ele não conseguiu treinar, portanto ficou de fora do Grande Prêmio. E na Arrows continua o rodízio de motor, já que eles estão apenas com o motor da BMW. E dessa vez é Sucher quem vai usar o motor alemão, enquanto Butsen usa o Cosworth. Dada a luz verde, assim como em Zolder, Rosberg larga mal e perde várias posições. Já Prost larga bem e toma a primeira posição de Piquet. Tambay toca sua Renault na Alfa Romeo de Schieber, leva a pior e fica de fora. Lauda, que também não largou muito bem, tenta recuperar as posições perdidas. Já no início da temporada, a McLaren se mostra muito superior às outras equipes. Mesmo seus pilotos não sendo tão rápidos nos treinos, eles podem imprimir o ritmo forte na corrida. O motor da Porsche era potente, era resistente e ainda por cima era econômico. Dos motores do grid era o que menos consumia combustível. Durante todo o resumo da temporada vai ser muito comum a gente ver tanto Prost quanto Lauda sair lá de trás e vencerem corridas. E depois de eu rasgar elogios ao carro da McLaren, Niki Lauda fica de fora com problema na embreagem. A janela de pit stop está aberta e os pilotos começam a fazer suas trocas de pneus. Prost erra e roda sozinho, mas ele tem um bom controle do carro e segue na corrida. Sua vantagem para o segundo colocado era tanta que não afetou sua posição. Com problemas no escapamento, Alboreto é mais um a deixar a prova. Piquet pressiona o Warwick em busca da segunda posição perdida. Arnoux disputa a quarta posição com Theo Fabio, e não precisa nem dizer para quem os italianos estão torcendo, né?
Prost faz sua parada para trocas de pneus. Sua vantagem era tanta que ele ainda volta em primeiro. Finalmente Arnoux ultrapassa Fábio e assume a quarta posição. A vítima do piloto da Ferrari agora é seu compatriota Derek Warwick. Arnoux agora chega em Piquet, que havia optado por não fazer a parada de troca de pneus. O francês nem precisou de esforço, já que o motor BMW pela quarta vez consecutiva deixa Piquet na mão. Já na parte final da corrida, Prost tira o pé para poupar o equipamento. Com isso, Arnoux diminui a diferença. Como de costume, o drama de consumo de combustível começa a fazer suas vítimas, e a 2 voltas do final, De Cesares fica de fora. Prost termina a corrida em ritmo lento, o suficiente para garantir mais uma vitória no campeonato. Com esse resultado, ele dispara na liderança do campeonato, com 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Falando isso hoje, parece que a diferença não é nada, né? Mas na época era uma boa diferença. A Lotus de De Angelis ficou parada em meio ao público, já que também ele sofreu com pane seca. Mas como ele tinha uma volta de vantagem em relação ao restante do grid, ele garantiu a terceira posição e um lugar no pódio. No GP da França houve um fato curioso. Andrea De Cesares da Ligier, na sessão de treinos de sexta-feira, utilizou um extintor vazio para poder deixar o carro um pouco mais leve e levar vantagem. No final da sessão de treinos, os fiscais descobriram isso e ele teve o seu tempo anulado. No sábado choveu e ele não conseguiu o tempo classificatório e acabou ficando de fora. No dia da corrida, Guy Ligier, o dono da equipe, tirou seu piloto número 2, François Resnaud, e colocou De Cesares no lugar. Isso na época era permitido, e o piloto italiano pôde participar da prova largando na última posição. Dada a largada, os pilotos da primeira fila mantiveram suas posições. Piquet caiu 2 posições e Mansell se dá bem e ganha 3 posições, assumindo a terceira posição. Depois de algumas voltas, Prost ultrapassa Piquet e assume a 5ª posição. Lauda vem um pouco atrás, subindo algumas posições também. Não muito dentro de suas características, Prost e Lauda estavam impondo um ritmo muito forte logo no início da corrida, mostrando novamente a superioridade da McLaren numa pista onde se esperava um pouco mais da Renault. Rapidamente, Prost encosta na Lotus de Mansell, que também usava o motor Renault. Nesse fim de semana, a Toleman estreava seu novo modelo mais atualizado, mas tanto Senna quanto Cecotto ficaram de fora na primeira metade da prova por conta de problema no motor. Depois de ficar algumas voltas atrás de Nelson Piquet, Niki Lauda conseguiu ultrapassá-lo, e logo em seguida o brasileiro deixa a corrida por conta de um incêndio no motor. Vocês repararam que Piquet ainda não terminou uma corrida na temporada. A Brabham era um carro veloz e muito bem ajustado. O problema era que o motor BMW sofria muito com superaquecimento, o principal motivo de seus abandonos até o momento.
A corrida se passava e a dupla da McLaren continuava escalando o pelotão. Prost chegou em Tambay, mas para sorte do piloto da Renault, o professor era mais devagar para negociar ultrapassagens com retardatários. Enquanto isso, Lauda vem logo atrás e assume a terceira posição, que era de De Angelis. A TV havia perdido a recuperação de De Angelis, mas na mesma reta, Niki Lauda ultrapassa de novo. As voltas iam passando e Prost ainda tinha dificuldade de ultrapassar Tambay. Sentindo o desgaste do pneu, Prost quase vai lá fora. Nesse momento ele aproveita para fazer sua parada nos boxes para trocas de pneus. Agora é Lauda que encosta em Tambay. E repare bem que a parada de Prost lhe custou quase uma volta. As McLaren estavam muito superiores à Renault, mas Tambay conseguia segurar a posição no braço. Depois de tanta pressão, Tambay erra e dá uma derrapada na curva. Lauda se aproveita e assume a primeira posição. Prost vem se recuperando e assume a sexta posição. Novamente está na zona de pontuação. Depois que assumiu a liderança, Lauda sumiu na frente de Tambay. Seu único trabalho são os retardatários. Prost também vem num ritmo muito forte. Ele já tem a melhor volta da corrida e acaba de assumir a quarta posição. Agora é Lauda quem para sua troca de pneus. Com isso, Tambay é novamente o líder da prova. Prost para mais uma vez nos boxes. Um problema na suspensão estava causando um desgaste demasiado do pneu dianteiro esquerdo. Tambay enfrentava problemas com retardatários. De pneus novos, Lauda já estava encostando nele novamente. Prost novamente faz a volta mais rápida da prova, mas até aí sua corrida já foi totalmente comprometida. Sem chance nenhuma de defesa, Tambay novamente é ultrapassado por Lauda, que pega o vácuo na reta e vai embora.
Depois de abrir 7 segundos de vantagem para Tambay, Lauda controla o ritmo da prova e vence com tranquilidade. É sua segunda vitória na temporada. Com esse resultado, o austríaco salta na tabela e assume a vice-liderança do campeonato. E Mônaco recebe a 6ª corrida da temporada. Nesse fim de semana aconteceu uma das corridas mais polêmicas e mais emocionantes da Fórmula 1. E este homem foi responsável pela maior polêmica de todas. Se não foi, pelo menos assumiu a bronca sozinho. Finalmente Prost marca sua primeira pole no ano. É o 5º piloto diferente em 6 corridas. Mansell larga ao lado dele na 2ª posição. Piquet é apenas o 9º e Senna o 13º. Prost e Mansell largam bem e mantêm a posição. Logo na primeira curva tem um engavetamento de 4 carros, as duas Renaults, Hélio De Angelis e Ricardo Patrese. De Angelis e Patrese manobraram seus carros e continuaram na prova sem nenhum dano. Já os pilotos da Renault ambos ficaram de fora. Prost e Mansell, que passaram antes da batida, se deram bem e abriu diferença dos outros. Patrick também é quem se deu mal, ele fraturou uma das pernas. Veja que em pouco tempo Prost e Mansell se distanciaram muito dos outros, e ambos travam sua disputa particular. Repare que dentro do túnel a pista também está encharcada, mas isso foi porque os pilotos pediram para molhar aquele trecho para não esfarelar o pneu de chuva. Bem atrás de Prost, Lauda vem na 5ª posição, pressionando os dois pilotos da Ferrari. E num ponto difícil de ultrapassagem na luz, Lauda supera Alboreto. E logo ali no canto da imagem, Senna já aparece em 8º. Lauda não perde tempo e agora ultrapassa Arnoux para assumir a 3ª posição. François Resnaud tocou em alguma coisa e ficou sem um bico do carro, mas ele ficou de fora por conta de uma pane elétrica. Alboreto roda na Sandevolt. Ele pede para os fiscais empurrar o carro, mas pelas regras eles não podem ajudá-lo. Ele volta para a prova, mas perdeu muito tempo e com isso ficou fora da zona de pontuação. Só agora a TV dá atenção para Senna. Ele está em 6º já na bota de Rosberg pela 5ª posição. Senna vinha no ritmo tão forte que ao passar na zebra ele quase vai no guarda-reio. Por pouco ele não joga a corrida fora. A TV perde o lance, mas Mansell já ultrapassou Prost e já é o líder da prova.
Na entrada do túnel aparece a braba de Corrado Fabi, que substituía seu irmão que estava disputando uma corrida da kart, categoria que hoje é a Fórmula Indy. Na subida do cassino, Mansell passa por cima da tinta no asfalto e patina. Com a pancada no guarda-reio, ele danifica a asa traseira. Ele até tenta continuar, mas os danos são graves e ele é forçado a abandonar. Depois de rodar mais uma vez, ele tenta novamente voltar para a prova, mas agora ele abandona de vez. Para nenhuma surpresa, mais uma vez a braba deixa pequena a mão. Dessa vez foi uma pane elétrica. Prost novamente é o líder e continua com uma larga vantagem do restante do grid. Só agora aparecem Lauda em segundo e Senna na sua cola em terceiro. O ritmo de Senna é muito mais forte que Lauda, porém ele não acha espaço para fazer ultrapassagem. Senna entra colado na reta torta dos boxes e faz a ultrapassagem na freada da Sandevolt. Outro piloto que fazia uma corrida fantástica é Stefan Beloff, que aparece em sexto logo atrás de Rosberg. Ele foi o único piloto do grid que conseguiu se classificar para a prova usando motor aspirado. O alemão largou com a sua Tyrrell em último e só agora que está na zona de pontuação que a TV foca nele. Lauda tem tanta dificuldade ou trauma de pilotar na chuva que o pelotão intermediário encostou nele. Beloff consegue a ultrapassagem em Rosberg antes da freada da chicane. Beloff vem babando atrás de Arnoux. Ele fez a curva da piscina até de lado. Senna crava sua primeira volta mais rápida na carreira. O brasileiro começa a dar a mostra de que seria o rei da chuva. Lauda roda sozinho na curva do cassino e é mais um que fica de fora. Na imagem ao fundo a gente vê os figurões curtindo tudo de camarote. Beloff encosta em Arnoux e está prestes a engolir mais um adversário.
Arnoux joga duro e espreme Beloff na calçada. O alemão não se intimida e sobe no meio fio para fazer essa bela ultrapassagem. A corrida vai passando e a chuva vai piorando. Senna começa a reduzir a diferença para Prost. Prost completa a volta e gesticula para a direção de prova pedindo encerramento da corrida. O francês diminui muito o ritmo da prova, alegando que a pista estava muito encharcada e que não tinha condições de pilotar. Mas se você conhece o histórico de Prost, sabe muito bem que ele não pilota bem na chuva. Repare que Senna encostou e a diferença entre os dois é visual. Duas voltas depois do pedido de Prost, a direção de provas interrompe a corrida e declara Prost vencedor. É aí que começa a confusão. Primeiro porque Prost não cruzou a linha de chegada, e Senna sim, mas até aí tudo bem, porque quando há a bandeira vermelha, conta a volta anterior. E depois a direção de provas acusa Jack Hicks, aquele mesmo citado no início do vídeo, que ele havia tomado a decisão de interromper a prova sozinho, sem consultar os demais. Depois veio outra acusação de que teria sido induzido pelos chefões da Porsche a terminar a corrida. Jack Hicks era piloto da marca em outra categoria, então ele foi acusado de beneficiar a McLaren por conta disso. Jack Hicks foi multado pela FISA por conta dessa confusão. Anos mais tarde, em entrevista, ele afirma sim que foi induzido a terminar a corrida naquele momento, mas por pressão de Balestre, presidente da FISA, francês, que a gente já discutiu em outros vídeos os benefícios que ele dava aos pilotos franceses na época. Outro ponto dessa corrida é que ela foi interrompida antes da metade, portanto só foi dado metade dos pontos aos pilotos. Montreal recebe a 7ª corrida da temporada. Nelson Piquet marca sua terceira pole no ano. A dupla da Ferrari vai largar na terceira fila. Senna larga em nono, 11 posições à frente de seu companheiro de equipe. Depois da fantástica corrida em Mônaco, ele começa a receber mais atenção da imprensa internacional. A Renault optou por não colocar nenhum piloto no lugar de Tambay, que fraturou a perna no GP de Mônaco, e terá só o Warwick nessa corrida. Prost larga bem e toma a liderança de Piquet. Dos pilotos que largaram na frente, essa foi a única mudança de posição. Ainda na metade da volta, Piquet recupera a posição. Nessa corrida, a Brabham trazia uma novidade. Gordon Murray instalou um radiador na dianteira da Brabham no intuito de conter o superaquecimento que o motor vinha enfrentando durante o campeonato. De Angelis e Warwick caíram algumas posições. Nesse momento, eles brigam pela 6ª posição. Alboreto, que vinha em terceiro, já tem problemas no motor logo na 6ª volta. Senna, que largou em nono, vai fazendo uma boa prova. Nesse momento ele está em sétimo.
Agora é Arnoux quem chega em De Angelis para brigar pela quarta posição. Piquet e Prost começam a perder a vantagem dos demais por conta do tráfego. Piquet se livra dos retardatários, mas Prost perde tempo com Corrado Fabio, que novamente substitui seu irmão que corria pela Indy. Outro desfalque da corrida era Jonathan Palmer da RAM, que estava disputando as 24 horas de Le Mans. A TV perdeu o lance, mas Mansell já se livrou de Senna e Rosberg. Nesse momento, o inglês ataca seu companheiro de equipe Hélio De Angelis pela sexta posição. Butsen também ficou de fora. O problema da BMW também assombra a Airbus. Piquet chega na briga entre os pilotos da Lotus e sem perder tempo põe uma volta em ambos. Já Prost perde ritmo e é ultrapassado por seu companheiro de equipe Niki Lauda. De Angelis comete um erro, vai na grama e quando volta para a pista quase tira a Lauda da prova. Beloff é mais um que abandona com problemas. Piquet faz uma bela corrida e não comete erros. É a primeira prova na temporada que o motor BMW não quebra. Com isso, Piquet vence sua primeira corrida no ano. Um fato curioso que marcou essa corrida foi a queimadura no pé de Piquet. O radiador esquentou tanto durante a corrida que causou bolhas no pé dele. A oitava corrida da temporada é em Detroit, nos Estados Unidos. Piquet marca sua quarta pole na temporada, segunda seguida, e Senna larga em sétimo, melhor posição de largada dele até o momento. E pela Renault, Patrick Tambay está de volta depois de ter fraturado a perna no GP de Mônaco. Prost sai melhor que Piquet e assume a ponta logo na saída. Mansell também larga rápido, mas na afobação toca em Piquet e causa esse engavetamento. Por pouco, alguns estilhaços não acertam torcedores na beira do rio. Mark Sucher acerta Piquet em cheio. Quem se deu mal foi o piloto suíço, já que a Arrows não tinha um carro reserva e ele ficou de fora da corrida na relargada. Um dos pneus de Piquet acerta a suspensão dianteira do Senna, danificando o carro. Com isso, o brasileiro também teve que pegar seu carro reserva. Alboreto, que também foi atingido pelo carro de Piquet, foi outro que precisou pegar o carro reserva. A corrida foi interrompida e até limparem a pista foi mais meia hora até a relargada. Dessa vez Piquet larga bem e sustenta a ponta. Mansell força para cima de Prost, mas o francês defendeu a posição. Ao final da primeira volta, os 4 primeiros mantiveram a posição de largada. Piquet logo no início vai impondo um ritmo forte e já se distancia dos demais. Já Prost vai sendo pressionado por Mansell.
Sempre com muito arrojo, Mansell acha espaço e faz a ultrapassagem. Em décimo, Senna vai segurando a fila aí no pelotão intermediário. No mesmo ponto que Mansell ultrapassou Prost, Beloff faz o mesmo com Butsen. Sem perder tempo, o alemão parte para cima de Senna. Mansell colou em Piquet e já vai brigar pela primeira posição. Correndo em casa, Cheever é a surpresa do momento. O americano que largou em oitavo já é o terceiro. De César, sendo De César, se atrapalhou sozinho e acabou quebrando a suspensão traseira. Senna passa reto e bate na proteção de pneus. O piloto brasileiro saiu mancando depois do acidente. Cheever, que fazia uma ótima corrida, também ficou de fora com problema no motor. Mansell perdeu o desempenho e Piquet volta a liderar com folga. Alboreto e De Angelis encostam em Mansell, que vai sofrendo com problema no câmbio. E agora o Leão abandona a prova de vez. Beloff, que estava em sétimo, acerta o muro e fica de fora. Tanto ele quanto Martin Brundle iam fazendo uma ótima corrida com suas Tyrrells. Prost, que ia sofrendo bastante com desgaste de pneu, rodou sozinho. Por sorte, ele não bateu no muro e continuou na corrida. Com problemas no turbo, Rosberg abandona a corrida. Logo depois, também com problema no motor, é Alboreto que fica de fora. A corrida é marcada por muitos abandonos. Apenas 6 carros terminaram essa prova. Assim como Mansell, De Angelis também passou a ter problemas com a caixa de câmbio. Com isso, Martin Brundle encostou no italiano. Depois de algumas tentativas, Brundle assume a segunda posição. Um excelente resultado para Tyrrell, que usava motor aspirado da Cosworth. Como é de sua característica, Piquet diminui o ritmo no final para chegar em segurança no final da prova. Com isso, Brundle encosta, mas não ameaça o brasileiro. Segunda corrida que o motor BMW não quebra e segunda vitória de Piquet. Aparentemente, o radiador instalado desde a corrida passada estava sendo a solução dos problemas da Brabham.
Horas depois, fiscais da FISA encontraram impurezas no sistema de injeção de água e um lastro ilegal no reservatório de água dos carros da Tyrrell. Semanas depois, houve um julgamento e a FISA decidiu banir a Tyrrell do restante do campeonato, e todos os seus pontos conquistados no campeonato até o momento foram retirados. A Fórmula 1 chega no Texas para a 9ª corrida da temporada. Dallas fazia sua estreia na competição, e é claro que não podia deixar de faltar algumas polêmicas na organização. Durante os treinos, o asfalto ruim e o calor excessivo do Texas causaram esfarelamento e alguns buracos em diferentes partes do circuito. Alguns pilotos como Piquet, De Angelis e Mansell fizeram bastante críticas à pista. Prost e Lauda tentaram criar um boicote à prova, mas não conseguiram convencer os outros pilotos. A turma da manutenção teve que agir rápido e fizeram alguns remendos na pista. No dia da prova, adiantaram a corrida para as 11 da manhã, para evitar o auge do calor. Apesar da pista estreita e os muros em volta, a largada não teve nenhum acidente. Os pilotos da Lotus mantiveram a ponta. A pista curta e estreita, sem longas retas, tinha tudo para ser uma corrida chata, mas a falta de aderência no asfalto exigia bastante habilidade dos pilotos, e isso era um show à parte. E com Mansell na liderança sem ter um carro veloz, era garantia de dor de cabeça para os demais e espetáculo para o torcedor. Senna roda e acaba com as chances de fazer uma ótima corrida, afinal esse circuito o favorecia. Senna havia largado em sexto e chegou até ocupar a 4ª posição. Warwick passa De Angelis e assume a 2ª posição, agora ele vai à caça de Mansell. Sem danos no carro, Senna troca os pneus e volta para fazer sua corrida de recuperação. Beloff era outro que se apostava bastante nessa corrida, mas bateu e ficou de fora. Senna toca no muro, quebra o eixo dianteiro do carro e ficou de fora. A grande polêmica dessa história foi Senna ter afirmado que o muro havia se mexido e por isso que ele bateu. Ok, altas temperaturas costumam dilatar algumas estruturas, porém estamos falando de milímetros, talvez pouquíssimos centímetros, algo que jamais seria visto por nossos olhos naquela distância e naquela velocidade. Então vamos concordar, né? Isso foi uma desculpa para não assumir um erro. Depois de várias tentativas de ultrapassagem, Derek Warwick freia tarde demais, perde o controle do carro e bate. Assim como em Mônaco, os pilotos também usam o limite da pista e vez ou outra dão uma ralada no muro. Mansell perde desempenho e alguns pilotos encostam. Enquanto a dupla da Lotus briga pela primeira posição, Rosberg já aparece à frente de Prost. De Angelis tangencia mal a curva ao tentar passar Mansell. Com isso, quer que Rosberg se aproveite e toma a 2ª posição. Rosberg não perde tempo e parte para cima de Mansell.
O muro faz mais uma vítima e agora é Tambay que fica de fora. Nessa disputa dos primeiros, Prost consegue ultrapassar De Angelis e já vai partir para cima de Rosberg. Visivelmente, Mansell tem dificuldade de segurar o carro nas curvas. Ele atrapalha Rosberg e Prost se aproveita. Aparentemente, Prost sai sem muita rotação na curva, Rosberg se aproveita e recupera a posição. Dessa vez, sem perder tempo, ele ultrapassa Mansell e assume a primeira posição. Mansell retarda a freada, não encontra espaço e quase tira os dois da prova. De Angelis perde contato com os 4 primeiros e já é atacado por René Arnoux. Cara, eu piquei, hein? Nem lembrei dele na corrida. O único momento que ele apareceu na transmissão foi quando ele bateu. A transmissão perde a ultrapassagem de Prost sobre Mansell, e a essa altura os 2 primeiros já estavam muito à frente lutando pela primeira posição. Alboreto é mais um que beija o muro e estreia a zona azul nesse ponto da pista. Com o pneu furado, Prost é mais um que encosta. Parece que o muro está mexendo para todo mundo. Surrer bate e também encosta no mesmo ponto. Butsen é mais um que bate e encosta no mesmo lugar. O tiozinho da zona azul corre lá para pegar o cartão. Rosberg segue mais líder do que nunca, sem ameaças. Agora é Nick Lauda que se junta ao estacionamento. Se eu não perdi as contas, agora são 5 carros. Olha a diferença nas normas de segurança de antes para hoje. Atualmente, no primeiro carro já teríamos um safety car na pista ou bandeira vermelha até que o carro fosse removido. E depois de sobrarem apenas 8 carros na pista, a corrida acaba na volta 67, das 78 previstas, por conta do limite de 2 horas de corrida que havia excedido. Depois de 9 corridas, é a primeira vitória de Keke Rosberg na temporada. E a cena que entrou para a história nessa corrida foi essa de Nigel Mansell, que na última volta parou por conta de problemas no câmbio. Ele estava na 5ª posição quando decidiu descer do carro e empurrar até a linha de chegada que estava logo à frente. Exausto, desidratado e com muito calor, Mansell desmaia em frente ao público. Rapidamente ele foi amparado pelo pessoal que estava em volta do box. E no meio dessa gente, com certeza eu seria esse cara com a cerveja na mão. Mansell não se machucou, ele foi levado para o hospital seguindo o protocolo de segurança. Essa corrida marcou a primeira vitória da Honda desde seu retorno na Fórmula 1 em 83. A última vitória havia sido com John Schultz no GP da Itália de 1967,
quando a Honda ainda era uma equipe construtora. Nessa corrida, Piercarlo Ghinzani marcou seus 2 primeiros e únicos pontos na Fórmula 1, e também foi a última vez que René Arnoux subiu ao pódio. Nos treinos de sexta-feira para o GP de Brands Hatch, Johnny Cecotto bate forte e se machuca. Ele fraturou as pernas. O acidente foi tão grave que ele abandonou a Fórmula 1 depois disso. Seu colega de equipe, Ayrton Senna, ficou tão abalado que pela primeira vez ele sentiu o perigo de forma real na Fórmula 1. Eu vi ele no carro logo após o acidente, e com todos aqueles pedaços de carro em volta, vi as pernas dele quebradas, então aquilo afetou um pouco de manhã. E logo em seguida, quando eu comecei a andar, eu não puxei no limite, porque pela primeira vez eu vi alguma coisa que mexeu comigo. Eu senti o quanto é importante a vida. Passado o susto, Senna faz um ótimo treino de classificação e larga em 7º. Nelson Piquet mais uma vez marca a pole position, é a sua 5ª neste ano. Pela Tyrrell, Stefan Johansson corre no lugar de Martin Brundle, que se machucou no GP de Dallas. E a Arrows finalmente vai usar o motor BMW em seus 2 carros. Na largada, Piquet patina e sai de lado, mas mesmo assim ele consegue manter a ponta. Ainda na primeira volta, temos um acidente entre Ed Cheever, Felipe Alliot e Jo Gartner. Apesar da batida forte, ninguém se machucou. Cheever ainda tentou continuar na corrida, mas os danos no carro foram irreparáveis. Nesse replay deu para ver um pouco melhor como foi a batida. Piquet, Prost e Lauda já no início se distancia do pelotão. Logo nas primeiras voltas, Rosberg já tem problema no motor. Em sua primeira temporada completa desde sua volta, a Honda enfrentava bastante problemas. Prost, num ritmo melhor, já começa a apertar Piquet. Não demora muito e Prost assume a ponta. E aproveitando o embalo, Lauda ultrapassa Piquet também e assume a 2ª posição. Jonathan Palmer bate forte. Seu carro tem um princípio de incêndio. O pessoal da segurança corre para poder conter as chamas. Com a força da batida, a proteção de pneus saiu do lugar, então por isso a corrida foi interrompida para que o pessoal da segurança arrumasse a contenção de pneus. Com a parada, as equipes aproveitam para mexer em seus carros. Piquet se beneficiou com a parada da corrida. A posição do grid é mantida em relação à volta anterior da parada. Como ele foi ultrapassado na volta da batida, ele recuperou a liderança. Mas não adiantou muita coisa. Prost largou bem e assumiu a ponta. Pelo menos ele ainda conseguiu sustentar a 2ª posição que ele havia perdido para Lauda. Na primeira parte da corrida, Senna não fez uma boa corrida, mas a partir de agora as coisas iriam mudar. Sem dificuldade, Senna ultrapassa Alboreto e assume a 8ª posição. Alboreto não está bem e começa a perder posições. Lauda novamente ultrapassa Piquet e agora vai atrás de Prost.
Arnoux tenta ultrapassar De Cesares, mas é atrapalhado por Surrer, que saía dos boxes. O piloto da Arrows não teve culpa, já que o fiscal liberou sua saída. Segundo Galvão, durante a transmissão ele disse que viu a direção de prova dar uma comida de rabo nesse fiscal minutos depois do ocorrido. Na classificação, Senna já aparece em sexto e está a poucos segundos de De Angelis. Com problemas no câmbio, Prost abandona. Já é a segunda corrida consecutiva que ele não termina a prova. Piquet novamente é o segundo e ele mantém seu ritmo, não deixando Lauda se distanciar. Senna finalmente chegou em De Angelis e já está brigando pela quarta posição. Na coragem e na habilidade, Senna tarda a freada e faz a ultrapassagem. E depois de duas ótimas corridas, os problemas da Brabham pareciam ter sido resolvidos. Piquet novamente tem problema com o motor. Quem se deu bem com isso foi Senna, que ganhou mais uma posição e agora está subindo no pódio. Com uma vantagem de mais de 40 segundos para o segundo colocado, Lauda vence sua terceira corrida no ano e cola em Prost na briga pelo título. Também fica sem motor na última volta, e um ano que se esperava muito da Renault tem sido decepcionante para a equipe francesa. Hockenheim, na Alemanha, recebe a 11ª corrida do campeonato. Nessa corrida temos alguns desfalques. Stefan Beloff da Tyrrell está correndo pela Porsche no campeonato de protótipos. Mike Teichel, atual líder da Fórmula 2, corre em seu lugar. Stefan Johansson corre novamente no lugar de Martin Brundle, que ainda está machucado por conta do acidente em Dallas. Com a corrida rolando, o Hélio De Angelis larga muito bem e toma a liderança de Alain Prost. Piquet também larga bem, na metade da primeira volta, de quinto ele já é o terceiro. Senna ultrapassa também e assume a quinta posição. O brasileiro havia largado em nono. Lauda também ultrapassa também e vem logo atrás de Senna. A asa traseira de Senna desprende, ele perde o controle e bate no guarda-reio. E assim acaba o fim de semana para Toleman. Como eles não haviam arranjado um substituto para Cecotto, eles correram apenas com um piloto. Imagina que o Senna nem ficou bravo, né? Já se passaram quase 10 voltas de muita pressão, mas De Angelis segue firme na liderança.
Bem, seguia firme até seu motor Renault não aguentar e explodir. Enquanto a TV focava em De Angelis, Piquet ultrapassa Prost e assume a liderança. Lauda resolveu apertar o ritmo e crava a volta mais rápida. A TV foca no piloto errado novamente e perde a ultrapassagem de Prost em Piquet. Assim como na corrida passada, Piquet tem problemas no câmbio. Eles conseguiram resolver o problema de aquecimento do motor e agora arranjaram outro problema. Não demora muito e Piquet abandona a prova. Com esse é o 8º abandono em 11 corridas na temporada. Lauda segue na busca de Prost, mas o francês consegue controlar bem a vantagem. Prost vence a prova e Lauda chega em segundo. É a segunda dobradinha da McLaren na temporada. A primeira havia sido em Kyalami, na África do Sul, com a vitória de Lauda. Agora são 4 vitórias para o francês contra 3 do austríaco. A Fórmula 1 chega na Áustria para a 12ª corrida do campeonato. Esse fim de semana marcou a estreia do austríaco Gerhard Berger pela equipe ATS. Na rádio corredor nos paddocks falavam-se muito de uma suposta saída de Mansell da Lotus, já que seu relacionamento não ia bem com o chefe da equipe. Com esses papos, reforçaram os rumores de que Senna estava de saída da Toleman para substituir o Leão na equipe britânica, mas até o momento nada era confirmado oficialmente. Esse fim de semana foi a primeira vez que o grid da Fórmula 1 foi composto apenas de carros com motores turbo, já que a Tyrrell não conseguiu tempo de classificação nos treinos. Mais uma vez Piquet marca a pole position, mas quem brilhou na largada foi Ayrton Senna, que saiu de 10º e assumiu a 4ª posição antes da primeira curva. Prost também larga bem e assume a liderança ainda na reta. Rottengarter passa reto e vai parar no meio do mato. Ao final da primeira volta, os fiscais agitam a bandeira vermelha interrompendo a prova. Ninguém entendeu nada, afinal não tinha acontecido nenhum acidente. Depois eles justificaram que o pelotão de trás largou de maneira muito lenta e o pace car que os acompanhava atrás acabou ultrapassando alguns carros. Na relargada, Piquet demora a sair e acaba perdendo a liderança novamente. E dessa vez Senna não repetiu a bela largada. Piquet se recupera bem e surpreende retomando a liderança ao final da primeira curva. Também larga bem e de quinto já é o terceiro. Dessa vez Senna só ganhou 2 posições. Não demora muito e Lauda já pressiona também pela terceira posição. E na 9ª volta, pela 7ª vez na temporada, Rosberg abandona.
Senna vem fazendo uma ótima corrida e já é o quinto. Logo atrás vem Mansell. Assim como na Alemanha, De Angelis novamente tem problemas no motor. Ele vinha fazendo uma temporada muito regular, havia marcado pontos em todas as corridas exceto na África do Sul e nessas duas últimas que ele abandonou. Prost vinha colado em Piquet quando perdeu o controle do carro na curva e bateu no muro. Ele passou por cima do óleo que De Angelis esparramou na pista na volta anterior. Se você reparou, Piquet também deu uma balançada no carro no meio da curva. Lauda herdou a segunda posição e já está se aproximando de Piquet. Senna também se deu bem e já é o terceiro. Piquet e Lauda tinham muita vantagem em relação a Senna, só que eles perdiam um pouco de tempo por conta de tantos retardatários. Senna, que fazia mais uma ótima corrida, teve que abandonar por conta de pressão do óleo no motor. Há várias voltas, Piquet vai resistindo aos ataques de Lauda. Outro problema que o brasileiro enfrentava era o desgaste excessivo de pneus. E faltando 9 voltas, enfim, Lauda consegue ultrapassar Piquet. E em mais uma pista que se esperava muito da Renault, seus dois pilotos ficaram de fora por conta de problema no motor. Com a vitória nas mãos, Lauda diminui o ritmo para chegar com segurança até o final da corrida. Pela quinta vez na temporada, a Lauda vence e abre boa vantagem em relação a Prost no campeonato. É a primeira e única vez que um piloto austríaco vence em casa. Curiosamente, é a mesma pista que Lauda estreou na Fórmula 1 13 anos atrás. A Holanda recebe a 13ª corrida do campeonato. O fim de semana já começa com problemas. Uma estrutura da escadaria no paddock cedeu e acabou ferindo várias pessoas. Tanto a pista quanto suas instalações eram bem antigas. Diversas vezes se cobrava uma reforma no autódromo, mas nunca era feita. Nesse fim de semana, a Lotus oficializou a contratação de Ayrton Senna para a temporada de 85, o que deixou o chefe da Toleman, Alex Hawkins, muito puto, já que as negociações foram feitas pelas costas dele. Prost marca sua terceira e última pole na temporada. Piquet larga em segundo e larga bem. Já na saída ele assume a liderança. Patrick Tambay da Renault também largou bem. De quinto ele pulou para terceiro. Lauda larga mal e de sexto ele cai para 11º. De Césares e Cheever se tocaram. Nada aconteceu com o carro e ambos continuaram na prova. Logo no início, Piquet tem uma ligeira folga em relação a Prost.
Apesar de ter largado mal, Lauda tem um carro muito superior aos outros. Ele se recupera rápido e já está em sétimo. Agora em sexto. Lauda passava a volta inteira colado em seus adversários e aproveitava a força do motor Porsche para ultrapassar na reta dos boxes. Já na sétima volta, a Ferrari de Alboreto apresenta problema no motor, já é o oitavo abandono dele na temporada. Enquanto isso, em 9 voltas, Lauda já é o quarto. Piquet seguia firme na liderança, havia cravado a melhor volta da prova e um vazamento de óleo o tirou da corrida. Lauda ultrapassa Rosberg e assume a segunda posição na corrida. Enquanto Tambay e De Angelis brigavam pela quarta posição, o Winkelhock da ATS ficava na frente deles e não facilitava para nenhum dos dois. O alemão, muito louco, numa dessa quase tirou os dois da prova. Não satisfeito, Winkelhock ainda quase bate em De Angelis. Ele recebia a bandeira azul pela pista inteira, mas não deixava o piloto da Lotus passar. Apesar de ser um piloto conservador, Lauda estava num ritmo muito forte e já estava chegando em Prost. Em Manfred, Winkelhock não sossegou enquanto não tirasse alguém da prova, e o premiado foi Derek Warwick. Prost levou a melhor nas ultrapassagens com retardatários. Lauda ficou preso e deixou o francês se distanciar. A briga pela terceira posição era boa. Rosberg ia mais lento e segurava a dupla de pilotos da Lotus. Prost chegou na briga entre os três. Ele não podia perder muito tempo, senão Lauda encostava novamente. Os três se embolaram na reta. Quem se deu bem foi Mansell, que ultrapassou De Angelis. Prost preferiu evitar confusão e ficou atrás esperando a definição deles. No mesmo ponto, na volta seguinte, Mansell ataca Rosberg e quase perde o controle do carro na hora de fazer a curva, mas consegue ganhar a posição. Prost, na calma, aguardava a definição entre eles e ia passando um por um. Rosberg não quis saber que era retardatário e atacou Prost de novo. Provavelmente o piloto da McLaren errou uma marcha, por isso foi ultrapassado. Na reta dos boxes, Prost sem dificuldade ultrapassa novamente e dessa vez vai embora. Pouco depois, a 3 voltas do final, Rosberg fica sem combustível e abandona a prova. Prost faz uma corrida tranquila e vence a quinta no ano. Com o segundo lugar de Lauda, é a terceira dobradinha da McLaren na temporada. Com esse resultado, a McLaren garantiu o título do Mundial de Construtores. O primeiro havia sido em 74, quando Emerson Fittipaldi também conquistou o Mundial de Pilotos.
Monza recebe a 14ª corrida da temporada. Nelson Piquet mais uma vez crava a pole position. Prost larga em segundo. Dessa vez Lauda não foi tão mal e larga em quarto. Por conta das negociações com a Lotus pelas costas da Toleman, Senna tomou um gancho e não disputa a corrida. Quem corre em seu lugar é o piloto reserva da Brabham, Pierluigi Martini. Stefan Johansson, que substituiu Martin Brundle por algumas corridas, é o novo piloto da Toleman no lugar de Johnny Cecotto. A equipe Tyrrell estava de vez fora da temporada. Ken Tyrrell não conseguiu apelação e sua equipe pilotos perderam todos os pontos no campeonato. Bom, com a corrida rolando, Piquet largou muito bem e manteve a ponta. Prost recupera a posição perdida para De Angelis ainda na primeira volta. Lauda, que perdeu algumas posições na largada, começa a sua recuperação. Na segunda volta, Prost tem problema no motor e é obrigado a abandonar a prova. O francês, que liderou o campeonato praticamente inteiro, mais uma vez começa a deixar o título escapar na fase final do campeonato. Duas voltas depois, René Arnoux também abandona com problema no câmbio. Piquet segue na frente e agora até o Fábio já pressiona Tambay pela segunda posição. Fábio rodou, mas não deixou o motor apagar. Ele perde algumas posições e agora vai ter que remar tudo de novo. Mansell fica preso na brita e está fora da prova. Piquet vem mais lento na reta e Patrick Tambay ultrapassa. Senna estava como comentarista da Globo e nesse exato momento ele disse que escutou um barulho estranho no motor de Piquet e achava que era fim de prova para ele. Dito e feito, com problema no radiador, Piquet abandona a prova. Com esse, já são 10 na temporada. Tambay é o líder, mas logo atrás vem Theo Fábio e Niki Lauda. Lauda pressiona Fábio como pode, mas o motor BMW fala mais alto nas retas. Se todo retardatário na época fossem assim, os pilotos de ponta teriam menos gastrite. Depois de tanto tentar, Lauda ultrapassa Fábio e assume a segunda posição. Sem perder tempo, na volta 43, Lauda assume a liderança e ainda de cara faz a volta mais rápida da prova. Ainda na mesma volta, Patrick Tambay abandona por um problema no cabo do acelerador. Theo Fábio também teve problema com o motor e abandonou a prova. Com isso, o segundo lugar cai no colo de Alboreto.
A surpresa do dia é Patrese em terceiro lugar com a Alfa Romeo. Para os italianos que torcem para o carro, já são duas fabricantes no pódio. Lauda vence sua quinta corrida na temporada e amplia sua vantagem para Prost. Essa foi a 24ª vitória do austríaco na Fórmula 1 e ele se iguala a Juan Manuel Fangio. Jörgen e Gerhard Berger chegam na zona de pontuação, mas como suas equipes inscreveram apenas um carro na temporada, seus pontos não eram computados. E Riccardo Patrese conquista o último pódio da Alfa Romeo na Fórmula 1. A ideia improvisada do ano passado de um GP da Europa deu certo, e este ano foi realizado em Nürburgring. Um autódromo moderno e compacto foi construído em volta do Inferno Verde. O autódromo foi inaugurado por uma corrida realizada pela Mercedes, que reunia vários nomes do automobilismo mundial, e ela foi vencida por Ayrton Senna, que inclusive ele estava de volta ao grid depois de ter tomado um gancho do chefe no GP de Monza. Mais uma vez Piquet e Prost na primeira fila, já Niki Lauda largou apenas em 15º. Prost e Tambay largam bem e ultrapassam Piquet. Senna havia ultrapassado alguns carros na largada, mas bateu com Rosberg na curva que havia ficado para trás depois de uma má largada. A confusão sobrou até para alguns outros pilotos. Ghinzani também ficou de fora. Ainda no início da prova, Lauda vinha ganhando algumas posições. A TV perde a ultrapassagem de Lauda sobre Arnoux. Nesse momento ele já chegou em Warwick e Alboreto. Lauda, que sempre foi muito cauteloso, quase joga a corrida fora nessa tentativa de ultrapassagem. Também começou a se distanciar de Piquet. E a transmissão focava na diferença entre Prost e Lauda que brigavam pelo título. Pouco depois, Piquet colou novamente em Tambay. A corrida ia passando e aos poucos Lauda diminuía a diferença. Pouco depois de perder a posição para Piquet, Derek Warwick abandona com superaquecimento do motor. Alboreto agora assume a terceira posição. Mais uma vez Mansell abandona a prova, já é a 10ª do ano. Mas nessas horas a cabeça do inglês já está na Williams para o ano que vem. Até o momento Prost não tem trabalho nenhum na corrida. Já Piquet começa a se preocupar com o Alboreto que está chegando nele. E Lauda já está colado em Warwick brigando pela 4ª posição. Enquanto a TV foca em Prost, Piquet acaba de cravar a volta mais rápida da corrida. Curiosamente, Alboreto marca o mesmo tempo de volta, e ambos ficaram com a volta mais rápida da prova.
Com uma corrida perfeita e sem cometer erros, Prost vence a 6ª corrida do ano e está novamente na briga pelo título. Piquet foi ultrapassado por Alboreto na última curva. Tanto o brasileiro quanto o italiano ficaram sem combustível. Os dois nem conseguiram levar o carro aos boxes e pararam ali mesmo depois da linha de chegada. Lauda chega em quarto e soma 3 pontos. Ele mantém uma vantagem de 4,5 pontos em relação a Prost. Riccardo Patrese chega em sexto e marca 1 ponto. Foi a última vez que a equipe Alfa Romeo marcou pontos na Fórmula 1. E nesse fim de semana, a fornecedora de pneus Michelin anunciou sua saída da Fórmula 1 depois do GP de Portugal ao final da temporada. A Fórmula 1 chega em Portugal para a decisão da temporada de 84. É a primeira vez que a prova é disputada no circuito de Estoril. Nelson Piquet marca sua 9ª pole na temporada. Ele igualou o recorde de Ronnie Peterson em 73 e Niki Lauda em 74 e 75, com o maior número de poles numa só temporada. Senna larga em terceiro, sua melhor qualificação na carreira. Ele ficou a 0,2 segundos de Piquet. Prost larga em segundo e Lauda em 11º. Ainda assim, o austríaco tem a maior chance de ser campeão. Na largada, para variar, Piquet sai mal. Senna até que tentou ultrapassá-lo, mas ficou travado entre ele e Prost e acabou perdendo posições também. Quem largou bem foi Rosberg, que de quarto assumiu a liderança. No momento em que Piquet roda, a transmissão perdeu o lance. O brasileiro foi para a caixa de areia e acabou perdendo muito tempo. Ele voltou em último. Apesar do péssimo ano da Brabham, Piquet foi muito bem nessa temporada. Além de igualar o recorde de mais pole position numa temporada, como dito há pouco, das 6 corridas que o carro não deixou ele na mão, ele venceu 2, conseguiu mais 2 pódios e apesar do vacilo na primeira volta dessa corrida, ele ainda conseguiu chegar em sexto e marcar 1 ponto. Enquanto eu vou falando tudo isso, Prost vai pressionando Rosberg pela primeira posição. Enquanto eles continuam na briga, eu vou explicando as condições para o professor ser campeão. Ele precisa vencer a prova e Lauda no máximo chegar em terceiro. Se ele chegar em segundo, aí o austríaco tem que chegar no máximo em quinto. Se Prost ainda chegar em terceiro, aí Lauda não pode mais pontuar. Se chegar em quarto, Lauda não precisa nem terminar mais a corrida, já é o campeão. E eu tô falando aqui até agora e Prost ainda não ultrapassou Rosberg. Depois de muitas tentativas, finalmente Prost ultrapassa Rosberg e é o líder da prova. A parte dele ele estava fazendo, a partir daí já não dependia mais dele. Por causa de uma pane elétrica, Suher abandona a prova na 8ª volta. Enquanto Prost ia se distanciando, Mansell vinha babando atrás de Rosberg. Depois de 10 voltas, Lauda ainda era o nono, só que ele também tinha muito mais carro que todo mundo na frente dele, e a corrida ainda estava no início. Sem perder muito tempo, Mansell ultrapassa Rosberg e agora é o segundo. Com essa ultrapassagem e o Johansson, Lauda já é o sétimo. O austríaco embalou e agora ultrapassa Alboreto. Derek Warwick, que começou a temporada muito bem, com problemas no câmbio fica de fora, e assim acaba a péssima temporada dele e da Renault. Lauda ultrapassa Rosberg e assume a 4ª posição. Rosberg havia sido ultrapassado por Senna, mas a transmissão não pegou.
A diferença de Prost para Lauda era pouco mais de 40 segundos, mas até aí o austríaco só tinha que se preocupar com Senna e Mansell. Senna dificulta como pode para o piloto da McLaren, mas Lauda sabe que na reta o brasileiro não tem chance e deixará para fazer a ultrapassagem lá. Prost vai liderando com tranquilidade e fazendo uma corrida impecável, mas nessa altura só resta ele torcer para Mansell se segurar em segundo. Enquanto tentava ultrapassar Senna, o boleto roda. Ele perde um pouco de tempo para voltar para a pista, mas continua na prova. Para complicar um pouco a situação de Lauda, ele chega no pelotão de retardatários. Com isso ele vai perder bastante tempo. Para a sorte de Niki Lauda, faltando 18 voltas para o final, Mansell para com problemas no freio. O austríaco já estava praticamente sem chances de chegar no inglês, e a segunda posição cai no colo dele. Com boa vantagem para Senna e sabendo do abandono de Mansell, Lauda tira o pé e só controla o ritmo. Ele não vai forçar o carro de bobeira e arriscar perder o título. Prost sabia que não podia fazer mais nada, só lhe restava controlar o ritmo e computar mais uma vitória para sua carreira. Nesse momento ele deve estar lembrando do GP de Mônaco, que ele deu uma pipocada e pediu o final da corrida. No pior das hipóteses, se ele tivesse sido ultrapassado por Senna naquele dia, ele ganharia 6 pontos, mais do que os 4,5 pontos que ele recebeu por ter vencido a corrida, metade da pontuação por conta da corrida ter terminado antes dos 50% de prova previsto. Prost vence sua 7ª corrida no ano, é a 16ª dele na carreira. O francês sem nenhum título já tinha mais vitórias na carreira do que Emerson Fittipaldi, que era bicampeão do mundo. E por causa de meio ponto ele não conquista seu primeiro título na Fórmula 1. Lauda chega em segundo e aos 35 anos ele conquista seu 3º campeonato. Ele é o 3º piloto na história que consegue atingir essa marca. Ayrton Senna consegue seu 3º pódio na temporada. Das 6 corridas que ele terminou, em 5 ele pontuou. Foi um ótimo ano de estreia para o brasileiro. Esse pódio de Senna também marcou como o último pódio da equipe Toleman na Fórmula 1. A equipe alemã ATS fez sua última corrida e se despediu da Fórmula 1. E esse foi o resumão da temporada de 1984. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo. Em breve teremos aqui o resumo da temporada de 85, onde finalmente Alain Prost sai da seca e conquista seu primeiro título. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.